Boa noite aos queridos colegas engenheiros, né? Aqui a gente está em casa. Boa noite aos colegas não engenheiros. Boa noite também a todos que estão nos assistindo pela internet. Tem muita gente assistindo e bem distante aqui desse local. Então, a gente cumprimenta primeiro a todos. Eu quero, primeiro, agradecer, foi uma iniciativa também do CTC, a temática, mas ao citar o nome da engenheira Nancy, colega aqui do SENGE, agradecer o enorme esforço na organização de um evento dessa natureza. Ao citar o teu nome, eu cito, na verdade, todos os envolvidos, né? Já que uma iniciativa como essa dá muito trabalho. Também eu gostaria de registrar, né, que tanto a experiência do Grace quanto da Nancy dá uns 200 anos de experiências aí na área de gestão. Então, eu me sinto diminuto, já que tem as histórias oficiais e oficiosas fazendo partes aí de toda a polêmica, de todos os resultados, de todos os não resultados da gestão de recursos hídricos, já que no próximo ano, 2017, estaremos completando 20 anos de uma realidade ainda inconclusa, que é essa reconciliação com as águas aqui do nosso país, do Rio Grande do Sul, por que não dizer da cidade de Porto Alegre. Muito bem, o que eu vou tentar não é uma aula de gestão de recursos hídricos, até porque a aula mais prática, quem poderia dar seria o colega, né, meu colega lá do IPH, o Meirelles, que está sentindo o ônus e o bônus de estar na função pública de administrar atualmente os recursos hídricos do Estado do Rio Grande do Sul. Mas eu vou tentar colocar outras diferentes perspectivas, até que eu consideraria como um alimento para o pensamento. Mais do que fazer diagnósticos do tipo, o final do mundo é na semana que vem, então a gente marcaria o final do mundo para outra semana, já que a agenda está cheia semana que vem, tem outros eventos. O que é mais interessante é realmente pensar em soluções, em encaminhamentos que possam efetivamente se concretizar, dado o nível digamos assim, de maturidade institucional do Estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vou colocar alguns exemplos de caso e tentando gastar os 50 minutos. Peço que o controle do tempo seja bastante efetivo, tá? São temas aí um pouco genéricos, isso até do colega lá da URGS, do Rualdo Menegatti, né? Eu copiei as duas primeiras transparências dele, mostrando aí um pesquisador lá no interior do Havaí, mostrando alguma tendência de crescimento, nesse caso o gás carbônico, não importa, tá? Não importa. Está aqui nos anos 60 e muito crescimento. E eu convido também, eu acho que para facilitar a visualização, talvez seja melhor enxergar. Tá? Mas fiquem à vontade, tem a água, inclusive de sentar ali, se for o caso, para sentar melhor. Não, tudo bem. É pré-requisito, então, para ser administrador público, é ser estrábico. Então, ele está ali. Mas tudo bem, sintam-se à vontade para sentar nas cadeiras aí à frente. Muito bem. Mas o que é interessante é que essa concentração de CO2 aumentou, tem aumento da temperatura, e aí, num período dos últimos 2.000 anos, pegando uma média geral e suas anomalias, diferenças ao redor da média, vinha aqui 2.000 anos atrás, e, de repente, dá um pico. Se a gente pega num horizonte mais longo, 11.500 anos, está aparecendo a música do Raul Seixas, né? Eu nasci há 10.000 anos atrás, isso tudo também de amostra de gelo na calota polar, etc., etc. O que é interessante é que no último momento de tempo variou muito. Isso parece meio etéreo, parece meio longe, parece discussão do efeito da barbatana da baleia na corrente do Atlântico Sul. Meio distante da realidade de Porto Alegre. Vamos ver se é isso mesmo ou não, né? Então, aqui, o furacão Catarina. Eu também estou vendo nobres companheiros aí da Defesa Civil, gente com colete cor de laranja. Algumas vezes a gente é voluntário também em ações. Na hora da emergência, né, na hora da confusão, é bom que todos nós tenhamos uma atitude dessa, secar as pessoas, colocar num salão paroquial, levar um cobertor e comida. O trabalho técnico começa após a chuva, né? Quando é que a gente começa a trabalhar após a chuva? Qual é a pior chuva? A próxima. A próxima é a pior. Mas o interessante é que 2 dias após esse evento, eu estive na cidade de Criciúma.
E estava toda uma discussão se era tornado, ciclone ou furacão. A gênese ou a semântica é do nome. E ao descer e ver a cidade destruída, a minha primeira indagação, alguém da rádio colocou o microfone direto na minha frente, e a minha indagação foi, olha, eu tenho outro nome, tenho outra definição. Ah, o professor da URGS, doutor, autoridade, tem outro nome. Qual é o nome? Estrago. Então, um nome bem preciso para aquela situação. Então, eu não entro também em discussão da semântica. Eu quero resolver o problema. Então, eu não estou interessado na problemática, eu estou interessado na solucionática. Esse é filósofo também muito antigo, brasileiro, né? Chacrinha. Se a gente olhar, eu peço as referências, eu suponho, Nancy, eu coloco à disposição toda a transparência ao final, quem quiser baixar o download aí, ou copiar com pendrive, está completamente à disposição, tá? Podem copiar, anotar até o espirro que eu fizer aqui. Mas o PowerPoint está integralmente à disposição, sugiro que coloque no site do próprio Senge. Aqui mostra um filme, né, tem lá o site onde ele foi baixado, mostrando a avaliação de temperatura no planeta, ou melhor, as anomalias, né, em relação à média, e a gente nota a tendência de crescimento aí de temperatura. Aí, ao longo do planeta Terra. Veja que é uma imagem chocante. Isso não é modelo matemático. Isso é fruto de dados interpolados, tem uma animação. Por favor, coloca o site da NASA ali, aquele site que está, esse daí. Ó. Então, foi tirado desse ponto, tem uns comentários aí. Pode voltar no PowerPoint, por favor. Muito bem. Muito bem. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso são nuvens negras ao redor do Guaíba. Nuvens de chuva. Qual é o resultado dessas nuvens de chuva? Isso. Está aqui, inclusive, de quem eu copiei exatamente esse slide. Defesa Civil de São Leopoldo, o resultado é tudo isso aqui. Ó. Resultado, tudo isso aqui. E aí a minha definição para isso, independente do nome, é prejuízo. É uma agressão à dignidade da pessoa humana. É uma agressão à dignidade da pessoa humana, já que essa engenharia de inundações, ou engenharia de saneamento, é problema medieval. É problema medieval. Não é falta de conhecimento, é outras faltas. Já já eu vou estar elaborando mais essa tese no contexto brasileiro. Muito bem. Vamos ver agora aqui, em homenagem ao colega francês, qualquer coisa ele vai traduzir, o Patrick, mas eu achei interessante uma enchente do primeiro mundo. Uma enchente do primeiro mundo. Regardez ce même lieu, samedi soir et cet après-midi. À Valoris, l'eau s'est retirée aussi vite qu'elle n'était arrivée. Au pic de la crue, on ne distinguait même plus ce carrefour giratoire, totalement noyé. Aquilo é um caminhão boiando ali. Pode cruzar, vai, por favor, para o 13. Número 13. Volta lá na setinha, não. Volta lá na... Ah, bom, daí dá para ir. O 13. Isso. Aí pode maximizar esse. Difficile de s'imaginer. Comment ce paisible fleuve Esse é o côtier, 13? la Brague, a-t-il pu Eu acho que não é défigurer o tout 13. un quartier? Volta no 13. 13. Quais são as razões? Isso, bota aí. Et au-delà du phénomène météo exceptionnel, on en vient aux raisons d'un tel bilan. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. 3 questions ce soir. D'abord, comme souvent en pareil cas, on pointe l'urbanisation excessive. Est-ce qu'on a raison de le faire? Oui, absolument, David. Urbanisation Le bétonnage, excessive. on peut le dire comme ça, la Côte Vejam d'Azur aí, a joué un rôle quem não majeur entende dans ces francês inondations. veja a figura. Alors, je vous propose de nous concentrer sur le cas de Mandelieu-Lanapoux. La commune, on va le voir, est traversée par le Riou de l'Argentière qui va apparaître ici en bleu au sud. Et je vais vous montrer maintenant un repère, c'est ici en rouge, c'est le domaine du Cap Vert. Et c'est là qu'ont malheureusement trouvé la mort 7 personnes bloquées dans les parkings. Eh bien, on le voit ici, les immeubles ont tous été construits pratiquement dans le lit de la rivière qui est ici, donc à quelques mètres seulement de l'eau. Or, on sait bien que dans la région, que le Riou peut facilement sortir de son lit. Regardez, David, cette photo aérienne prise en 1961, c'est exactement la même zone. Et en comparant les deux photos, on voit que là où il y a aujourd'hui des habitations, du bitume, du béton, il y a 54 ans, il y avait encore des champs qui permettaient à la rivière de déborder naturellement sans causer de dommages. Pourtant, ces zones inondables, eh bien, on les connaît parfaitement. On a même des cartes extrêmement précises. Les voici ici, ces zones inondables. Et si on élargit encore un tout petit peu, eh bien, on voit qu'une bonne partie de la commune de Mandelieu-Lanapoux est en zone inondable. Voici le résultat.
d'un demi-siècle d'urbanisation galopante. Concrètement, Nicolas, en quoi le goudron, Concrètement. en quoi le béton peuvent amplifier les dégâts? Alors, je vous ai amené ici une plaque de bitume et un peu de terre. Nous allons comparer maintenant. Je vais verser un petit peu d'eau sur la terre et là, vous allez voir, la terre va absorber finalement une partie, voilà, on le voit ici, une grande partie de cette eau avant de saturer. Alors que si je fais la même chose sur le bitume, eh bien lui, regardez, le bitume n'absorbe rien du tout, l'eau s'écoule. Le bitume est Então, pratiquement basicamente, ele está imperméable. mostrando as Donc, diferenças, inclusive essa última cena, aí pode voltar. Essa última cena, até em perícia judicial, eu já fiz em juízo, de levar água e derrubar água também na frente, assim, igualzinho ele fez ali. Não tinha visto, o meu foi mais pobre, ali é a produção da TV 5 francesa, né? Então, mas uma enchente de luxo na Côte d'Azur. E o problema não foi mudança climática, foi a dinâmica de alteração do uso do solo, né? O descontrole de uma urbanização massiva. Vamos adiante. Me impressionou muito esse caso aqui do conduto Álvaro Chaves, aqui na realidade de Porto Alegre, né? Isso é na esquina da Marquês do Pombal com o Coronel Bordini. Isso foi em 2013. E isso me marcou muito porque a gente dá aula para engenheiros civis, ambientais, hídricos, e numa das aulas a gente leva os alunos dessas disciplinas em obras de engenharia que estão acontecendo na cidade. E eu levei a minha turma em 2007 nessa esquina. Então, custa crer, os engenheiros civis presentes não me deixam mentir, que depois de 4 anos, uma estrutura de concreto, que seria supostamente para aguentar pressões, explode, né? Um exemplo de um conduto forçado que funciona até hoje, é exatamente a Assis Brasil. Tem um conduto forçado, uma obra de concreto de 50 anos. Não é porque está velho que não deixa de funcionar. Está funcionando e cada vez melhor. O outro, com 4 anos de duração, explodiu. Teve uma movimentação muito ativa do SENGE, indicando razões, teve uma revista do CREA, que eu já vou mostrar, teve um modelo reduzido do IPH, que eu já vou mostrar, mas essa publicação de jornais é de 2013, ano do ocorrido, e talvez a resposta mais concreta seja essa aqui, agora nos jornais em 2016, onde estava com irregularidades até na manutenção de bueiros para obras de engenharia. Então, custa caro fazer errado. Quanto é que vale o valor disso? Vale o valor do prejuízo. Então, a nossa, enquanto engenharia, tem que sim avançar e prestar serviços à comunidade. Muito bem, aqui está o exemplo, essa fotografia é da capa do modelo reduzido dentro de um pavilhão do IPH, foi a base, está aqui disponível gratuitamente o PDF, tá? Quem se interessar pode ir lá e buscar mais informações. Bom, uma representação da justiça no ambiente de engenharia, né? No ambiente de engenharia. A justiça é cega. É a primeira representação. Eu daqui a pouco terei o doutor Eduardo Viegas, talvez me complementando. Ele vai dar uma aula depois. Mas uma representação talvez mais antiga do que isso, que me agrada muito, é essa simbologia aí. Essa simbologia. Essa simbologia é uma deusa aí da mitologia egípcia, né, Maat, sempre é um misto de a simbologia egípcia, animais e pessoas, mas ela é uma mulher bonita e tem uma pena de avestruz na cabeça. Então, o morto, ao chegar em algum lugar, tira o coração e bota numa balança. Ela tira a pena e coloca no outro prato. A expressão uma dor no coração vem daí. Se o peso do meu coração estiver mais pesado do que a pena, meu coração está pesado, eu não passei no teste. Tem as suas condenações. Independente das representações da justiça ser cega ou não, ou ser pesada ou não, se a justiça é cega, as injustiças podem nos ver. Então, hoje, no ambiente que nós estamos, a engenharia pode sim prestar enormes serviços às sociedades, ela só precisa ser engenharia. Para ela funcionar, ela precisa ser engenharia. E essa é uma atitude que, por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul, um sindicato de quase 80 anos, muito preocupado com isso, já começa a fazer reuniões com os eventuais possíveis futuros candidatos, por exemplo, à Prefeitura de Porto Alegre, colocando uma discussão de pauta mínima na área de engenharia, já que várias obras não são obras.
e várias pautas. No final eu vou comentar também um pouco sobre isso. Muito bem, tudo isso causa um certo desconforto para os engenheiros e não engenheiros. Que sensações são essas? Sensações de ambiguidade, incerteza, mudança, mobilidade, enfim, sensações de imprecisão com relação à vida, com relação a pagamento de impostos, com relação a retorno do meu dinheirinho que está saindo do meu bolso. Necessidades da administração pública, como um todo. Aptidão moral. Aptidão moral significa o cidadão, agora que foi eleito, tem suas coligações, e assim funciona a política, vai colocar por conta das coligações, vai botar na mão, talvez de uma pessoa menos qualificada, um orçamento de centenas de milhões de reais. Ora, a política é melhor do que a guerra. A política é a arte e a técnica de resolver os problemas, preferencialmente sem necessidade de trocar a tapa. Não é isso muito bem que a gente vê. Eu, quando criança, eu detestava filosofia, até entender, e uma das razões era porque eu não tinha professor de filosofia. Uma das coisas também, quando criança, eu detestava, era assistir programa político, porque quem se prostrava na minha frente não era político. Então, a aptidão moral que a gente está se referindo aqui é 100 milhões de orçamento, capacidade de decidir tecnicamente coisas e o destino de milhares de pessoas. Vai fazer direito? Aptidão técnica. O avião está vindo de Santa Catarina para cá, de Floripa para cá. O piloto, infelizmente, teve um ataque do coração. A aeromoça chega no fundo, lá onde está todos, e pergunta, alguém sabe pilotar o avião? Aí alguns se levantam e dizem, eu não sei pilotar, mas tenho muito boa vontade. A pergunta é, serve? Então, determinadas funções de natureza técnica têm que ter uma habilidade técnica, até para ser fiscalizado pela sociedade, até para responder às consequências, como aquelas lá do conduto Álvaro Chaves, aquele é emblemático. E, por fim, a vontade eu digo que se materializa. Nós vimos que mudança climática, variabilidade climática, o homem da meia-noite, a mulher da madrugada. Tem um bloco de carnaval, né, eu acho que é em Maceió, é o Pinto da Madrugada. Não importa o nome, não vamos discutir por semântica. Qual é a consequência disso tudo? Não funciona. Como é que com sondagem, com georradar, com todas as aplicações, hoje de manhã a gente ainda estava discutindo, tinha uma pedra no caminho tinha uma pedra. Eu estou falando do cruzamento ali da Anitta, de viadutos e tudo. Temos que avançar, e tem engenharia para isso. Aquele viaduto que caiu em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, né, da época da Copa, caiu um viaduto. Uma semana antes eu passei debaixo daquele viaduto, lá em BH. Por sorte não foi na hora lá, o santo estava forte, mas caiu um viaduto. Então a gente realmente tem que avançar com mais seriedade. E isso envolve adaptação, porque adaptação, eu estou em cenário, a única coisa permanente é a mudança, né, minha gente? Isso da poesia, música, etc, etc. Não precisa a gente se comprometer com isso. Necessidade de compromisso com resultado, compromisso com resultado, compromisso com resultado, dedicação e compreensão. Coisas que fazem com que uma obra pública de 400 milhões de reais, como o Hospital de Clínicas, consiga adiantar o cronograma e fazer com que se retorne dinheiro público, torne a obra mais barata. Por quê? Porque o gestor, que está aqui presente nessa sala, entende que isso daqui é papel de gestão de engenharia. Isso é necessidade para a administração pública, mas também, eu diria, até a necessidade de um casamento, que algumas vezes a gente casa uma, duas vezes, lá pela terceira vez começa a aprender. Graças a Deus eu ainda não cheguei nesse nível e já aprendi. Mas são necessidades onde tem pessoas. A gente tem que ter essas necessidades. Muito bem. Independente dos nomes, de incertezas e de tudo mais, vale aqui o texto legal, Política Nacional da Defesa Civil. A incerteza quanto ao risco não constitui óbice a adoção de medidas preventivas. Não constitui. E aí o que acontece? Nós temos um evento indesejável, como uma inundação ou seca, nós temos a ação
das defesas civis, por exemplo, muito concentradas em cima dessas consequências. E por quê? Porque acontece, isso é pouco trabalhado, as medidas preventivas. O diagrama de Chicago, ou espinha de peixe, né, para quem tem aí a metodologia de gestão do projeto, é só uma representação iconográfica, mas aí é tipo a cabeça do peixe e as espinhas com suas causas e efeitos. Eu vou passar rapidamente aqui, porque o que interessa não é isso. O que interessa é isso aqui, ó. Então, para eventos, desastres ditos naturais, temos elementos incontroláveis, como mudança climática. A nuvem não tem CPF, sempre é uma desculpa. A nuvem não tem CPF. Outra razão, falta de educação da população. Outra razão, sabotagem. Ora, eu posso atribuir sabotagem à falta de manutenção. Eu posso atribuir falta de educação a produz 1 quilo de lixo per capita por dia, num local cuja regularização fundiária foi inadequada, o caminhão não vai lá. Eu resolvo meu problema. Boto na rua e, infelizmente, várias drenagens são correias transportadoras de resíduos. E temos, sim, causas sociais, causas controláveis, causas que conseguimos controlar. Então, tem coisas que podemos fazer, tem coisas que devemos nos adaptar. Tudo isso para evitar, que no caso é a cidade de Uruguaiana, que sofre os efeitos. Muito bem. Então, a Defesa Civil, muito e com todo o apoio, e deve receber todo o apoio, mas a gente deve, sim, avançar em cima das causas. Aqui está a consequência. Aqui, depois daquele evento em 2012, no Rio de Janeiro, que em uma noite, 800 pessoas tiveram suas vidas ceifadas por um evento danoso, a Agência Nacional de Águas publicou isso aqui, um atlas de vulnerabilidade a inundações, certo ou errado é apenas um indicador. Aqui o Rio Grande do Sul, aqui já dando zoom aqui em cima dos Sinos e um trecho do Gravataí. Alta, média e baixa. Isso está público, está no site e tudo. Moral da história. Risco, independente do nome, probabilidade de ocorrência e dano. Vamos avançar um pouco. Definições da própria ANA. Tem aí algumas definições em cima de probabilidades, quando ocorre a cada 5 anos, quando ocorre a cada 10 anos, quando ocorrem com menos de 10 anos. Agora vamos cotejar com os slides da minha transparência de abertura. Eu mostrei para todos que toda a tendência histórica é de mudança. Todas essas probabilidades, elas são baseadas em séries. Isso é um procedimento metodológico de 1960 a 1990, 30 anos. Ora, se eu estou dizendo o tempo todo que a coisa está mudando, inclusive saiu ontem que esse mês de julho foi o mais quente da história do planeta, já registrado. Saiu na televisão ontem. Está mudando. American Geophysical Union e European Geophysical Union, que são, talvez, cientificamente falando, a que tem mais respaldo técnico no planeta. Tem um conceito agora, que eles estão colocando de Deep Uncertainty, uma incerteza profunda, se a gente poderia traduzir nisso daí. Ou seja, está tudo interligado e nada faz sentido. Tem muita incerteza. Então, parece que o primeiro problema é reconhecer o problema. O primeiro problema a ser resolvido, para resolvermos o problema, é reconhecer a existência deles. Então, até essa discussão se torna etérea, pois eu estou gerando tempos ou períodos de retorno com coisas do passado. Se eu estou dizendo que está mudando sempre, amanhã pode ser uma coisa completamente diferente. Mas a única certeza que a gente tem espera aí que eu quero voltar. A única certeza que a gente tem é que o dano causa problemas à vida, à dignidade, os bens e à economia. Eu não sei quando vai chover, eu não sei quanto vai chover, mas se chover, eu sei onde vai alagar. Em geral, na parte mais baixa. E isso, minha gente, é uma verdade de uns 10 mil anos.
Já o Egito Antigo, com seus ritos e tudo mais, o Vale do Indo já se sabia, já se convivia com isso. Não tem, eu digo que é uma engenharia para lá de medieval. Muito bem, probabilidade. Aqui é o Rio dos Sinos, próximo de Santo Antônio da Patrulha. O rio está aqui, ó. O Rio dos Sinos é só isso. Choveu, alagou. Isso, uma área bem grande. Obviamente, aqui, ó, esse branquinho, esse pontinho aqui, é uma casa. Então, para essas pessoas que moram aqui, esse evento é o desastre do apocalipse. É uma situação muito danosa. Agora, para a sociedade gaúcha como um todo, eu me atrevo a dizer que isso daqui é insignificante. Agora, a probabilidade de chover e sair da calha de novo vai acontecer. Aqui nós temos Atlas Brasileiro de Desastres Naturais. Tem uma série de 1991 a 2014. Tem vendaval, tem inundação, tem enchente, tem todas as classificações que vocês quiserem pensar, com base em dados da Defesa Civil. Muito boa essa série aí. Muito boa. Muito bem. Aqui um exemplo. Estado do Rio Grande do Sul tem os municípios, frequência de ocorrência de inundações de 91 a 2010, aqui está nas frequências mês a mês, ano a ano. Frequência quer dizer a probabilidade. E danos humanos por inundação. Danos. Probabilidade e danos. A ocorrência dos dois me dá o risco. Aí pensem o seguinte, outra discussão que a gente considera é a base de dimensionamento de engenharia, entretanto, para esse nível estratégico de decisão, ela também é um pouco etérea. E por que etérea? Se a gente pegar aqui várias estruturas, tem um tempo de retorno. Ora, está surgindo aqui grandes barragens, vertedor 10 mil anos. Significa que aquela barragem pode falhar uma vez a cada 10 mil anos. Ah, mas isso, será que eu medi há 10 mil anos atrás? Não, ninguém nasceu há 10 mil anos atrás, só o Raulzito, Raul Seixas, que nasceu há 10 mil anos atrás. É um exercício, é uma locubração estatística, aquilo dali. Mas, mais prático, em áreas residenciais, o tempo de retorno é 2 anos. É um bueiro. O bueiro, o que é que fisicamente isso materializa para mim? Estou andando na rua de Porto Alegre, numa calçada. Está chovendo. Se molhar o meu pé, o bueiro falhou. O bueiro falhou. Então, qual é a utilidade do bueiro? Engolir a água de chuva. Se não engolir, falhou. Aí eu pergunto aos senhores e senhoras e quem está nos assistindo pela internet. Não é privilégio de Porto Alegre, são todas as cidades brasileiras de médio porte para cima que, se chove, 15 minutos ou mais de intensidade, infelizmente as cidades ficam inviabilizadas. Eu não molho só os pés. Vou ter sorte aqui em Porto Alegre se, em determinadas regiões, eu molhar do joelho para baixo. Então, isso também a gente tem que avançar. Aqui está uma figura do Exterminador do Futuro. Uma das temporadas minhas de treinamento foi lá na Califórnia, foi lá junto à Universidade da Califórnia, andei nessas áreas aqui de drenagem. Tem muito filme de Hollywood que acontece aqui nessas áreas aí de drenagem. É bem interessante isso, pois a cidade de Los Angeles chove 400 milímetros. Inclusive, quando eu estava lá, eu tenho um colega aqui da URGS que teve o diploma, o Schwarzenegger foi governador da Califórnia, está assinado pelo governador Schwarzenegger, né? Então, a gente tira piada dizendo que foi comprado no camelô de Porto Alegre, né? Então, porque é assinado pelo Schwarzenegger, não me soa muito sério, mas foi assinado por ele. Então, a cidade de Los Angeles chove 400 milímetros por ano, 400 milímetros por ano, 400 milímetros por ano. Tem uma obra como essa, chove em torno de 35 dias, 400 milímetros por ano, 2 palmos de altura. Porto Alegre, 1.400 milímetros por ano. Período de retorno da obra em Los Angeles, 1 para 100 anos, obras de macro drenagem urbana. Período de retorno das obras de engenharia em Porto Alegre, 1 para 10 a 1 para 25. Qual é o valor que eu dou? É o valor daquilo que eu quero proteger. É o valor daquilo que eu quero proteger. Então, a discussão do período de retorno é uma escolha técnica. Se vale muito, eu vou dar um peso ou importância a um período de retorno, a obra custa mais caro, mas quanto é que vale?
vale o valor do prejuízo. 2013, ali entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, o Rio dos Sinos, o dique de proteção ficou a 40 centímetros de ser galgado, de ser ultrapassado pelo rio. Se houvesse esse transbordamento ali, 100 mil pessoas desabrigadas e a BR-116 paralisada. Importante artéria econômica do estado do Rio Grande do Sul. Quanto vale isso? Vale o valor do prejuízo. Vale o valor do prejuízo. Muito bem. Aqui um exemplo, né? Então, temos um bairro, essa casinha amarela e aqui a árvore como referência. Aconteceu num bom período. Isso é dano. Aqui, novamente, fotografias gentilmente cedidas aí por colegas da Defesa Civil, falta de manutenção, os filtros de casa de bomba ali entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, mostrando o acúmulo de lixo exatamente no filtro, quer dizer, ineficiência, não vai funcionar, etc, etc, etc. Aqui casas do programa Minha Casa Minha Vida, também dentro de uma planície de inundação, quando seca, aqui o mesmo ângulo, né? Ali isso é em São Leopoldo. Isso foi 2010, 11, 12, 13, 14 e 15. Resultando aí essa marca, isso foi já judicializado, tá? Está completamente judicializado, tem suas razões, mostrando a inadequação da aplicação do dinheiro público. Ora, muita gente me acusa, e vários colegas dizem, o senhor é desumano, está propondo tirar as pessoas na base da reta escavadeira. Não. A água faz isso. A água faz isso. O que eu estou propondo é, na hora da aplicação dos esforços de reconstrução, que vem muito dinheiro público, centenas de milhões de reais, que façamos isso com estudos de natureza técnica. Senão, se repete. Se repete e se repete. Isso se chama enxugar gelo. Ora, num cenário... o Brasil é muito interessante, né? Vem sendo dilapidado desde a sua fundação e continua de pé até hoje, independente da coloração, independente da agremiação partidária, independente de quem esteja no poder. Para mim, o país, apesar da circunstância política difícil, é o país mais rico do planeta, porque a gente tem todo tipo de riqueza, humana, material, recursos naturais, está aqui presente. Então, eu acho que, enquanto sociedade civil organizada, como um esforço do sindicato, parte dessa sociedade civil organizada, cabe a todos, sim, se mobilizar, cobrar, participar, ser chato para que isso seja efetivo. O que não dá pagamos uma carga de impostos muito grande, se faz uma meleca danada, não consigo ter dinheiro e orçamento para continuar fazendo, então eu vou pedir mais recursos, mais dinheiro. Isso é inconcebível, a não ser que comece a usar de forma eficiente o dinheiro que eu já pago. Não é o problema de pagar imposto. Todo mundo está pagando e paga muito. É o problema do não retorno do capital investido, né? Esse é o dilema. E isso, com certeza, o enorme e relevante papel, por exemplo, de uma sociedade, de um sindicato, de órgãos técnicos que têm condição, sim, de dar opiniões de natureza técnica. Muito bem. Essa situação, né, materializada pela inundação, causa toda a falência da infraestrutura pública. Eu estou falando de abastecimento de água, no ano passado em Cachoeirinha, uma situação paradoxal, chovendo a cântaros e o abastecimento público da cidade, se eu não me engano, Cachoeirinha, mas aqui do lado, na bacia do Gravataí, completamente paralisado. Já chegou no tempo? Não. Não. Tá, vá controlando, vá controlando. Coleta de lixo, coleta de esgoto, energia elétrica, mobilidade, o ônibus, trabalho e ir para a escola. Tudo pifado. Quanto custa? Muito bem. Esse é um exemplo, esse também financiado, aquele outro Minha Casa Minha Vida, pela Caixa Econômica Federal, aquilo foi judicializado, foi feito um convênio, foi em Brasília, já voltou. E isso daqui é na cidade de Porto Alegre, próximo ao Carrefour, na Bento. É um exemplo do que a gente está considerando com o mínimo de adensamento. Essa situação foi exatamente quando estava chovendo muito. Aquela senhora, 90 e poucos anos, veio do Morro da Cruz, dizendo que ela podia morrer sossegada, pois tinha uma casa. E eu perguntei pessoalmente a ela o que acontece aqui quando está chovendo. Aí ela disse, nada, meu filho, vou para dentro de casa. Foi a resposta muito técnica dela, né? Então, isso eu chamo de uma situação de dignidade. E tem recurso e tem dinheiro para isso. Muito bem. Aqui são cenas aí, né? Aqui é o município já de Esteio, um dique. Quando chove, o dique entra pela janela a água.
aqui o outro lado, né, avisada, a água faz isso, é o arroz Sapucaia, do outro lado a refinaria Alberto Pasqualini, aquela casa está por aqui, aqui está a refinaria da Petrobras. É para arrancar a cabeça, uma situação calamitosa, paralisar uma refinaria de petróleo por conta de não drenagem. Já aconteceu 3 vezes. Quanto custa? Quanto custa? Custa caro fazer errado. Muito bem. Projetos aí do IPH, mais de 10 anos envolvidos, são colegas competentes tecnicamente. Eu não sei se foi erro de projeto ou se foi erro na execução técnica. Algum erro fez, porque um projeto idealizado há mais de 10 anos e até hoje não está efetivo, tem algo de podre no reino da Dinamarca. Matias Velho. Matias Velho, 63, tudo inundado. Uma curiosidade, né? Canoas tinha uma lei ordinária municipal, eu acho que era 24 ou 25, de 1964, que dizia o conceito de mudança climática não existia há 50 anos atrás. Mas dizia, proibido lotear a várzea dos Sinos e do Gravataí. Eu não encontrei ainda quem foi os vereadores que propuseram nessa lei ordinária municipal. Foi revogada. E já me acusaram também, o senhor não entende da dinâmica social. Não, a dinâmica social não me atrevo a dizer. Mas da dinâmica do Rio eu entendo. E aí o que acontecia há 1 milhão de anos atrás, há 500 anos atrás, há 50 anos atrás, ontem, quando chove, o rio sobe e procura sua área lindeira. Então, no momento que ele está naquela situação, como é que eu defino isso? Qual é a definição assemântica? Eu tenho uma definição boa. Reintegração de posse. Ele está procurando o que é dele. Resta saber se nós iremos deixar o rio escolher ou vamos indicar ele, porque eu sei que a enchente vem. Ou podemos fazer áreas e dizer, olha, rio, vá para lá, sua área é ali. Isso é possível. Existe engenharia e técnica para fazer isso. Falta vontade. E aí, depoimentos tem vários aí, né? As bombas desligadas, queimadas e sem resposta das autoridades competentes, moradores sofrem com chuvas, além de tudo perderem os bens materiais, é sempre assim, toda vez que chove. Porto Alegre também tem 19 casas de bombas, eu tenho colegas talvez do DEP, veja, a equipe técnica, os engenheiros, a gente tem todo o carinho, respeito, ajudou a formar, sofre na carne as angústias de não poderem implementar coisas técnicas. Entretanto, nós temos sim um ambiente político que domina a engenharia. Eu acho interessante isso, né? Um médico, uma pessoa qualificada para um hospital, com certeza um advogado num tribunal, mas para órgãos públicos de engenharia, qualquer um pode assumir a atividade de engenharia e comandar centenas de milhões de reais e o destino de várias pessoas. Eu acho bastante interessante. E quando dá errado, e não se preocupem, se tem a menor chance de dar errado, a menor probabilidade vai dar errado. E quando dá errado, não tenho nada a ver com isso. Não é minha função. Então, isso temos sim que avançar. Outra, né? Aqui, essa ruptura do dique na Zona Norte, 2013, falta de manutenção virou sabotagem. E a cena iconográfica, né? É a cena que correu o planeta, né? A vaca foi para o poste. Tem um filme argentino com o mesmo enredo, um Quentotino, né? O que é muito interessante dessa saga da vaca, é que o proprietário de 3 vacas foi condenado também a tirar a vaca. Ele disse, devo, não nego, não tem dinheiro. A companhia elétrica também. Quem tirou vale uma mariola, né? Paga depois pela Nancy. Quem vocês acham que tirou a vaca do poste? Os urubus. Quanto vale o serviço ambiental dos urubus? Bonsoir, Nicolas Chateauneuf. Teoria de economia ecológica. Vale o aluguel do guindaste. Quanto é que vale o serviço de retirar a vaca do poste? Vale o aluguel do guindaste. É um serviço ambiental. Uruguaiana. E aí, a discussão, né, do muro, retirar do muro, tira o muro, não tira o muro é feio. Se a enchente de 41 se repetir na cidade de Porto Alegre, o valor do uso da terra mais o serviço que presta e não tivesse um muro, o custo do prejuízo seria 11 bilhões e meio, custo corrigido em valores atuais. Então, quanto é que vale um muro? 11 milhões e meio. Né? Então, não é o muro, é o sistema de proteção contra inundações da região metropolitana.
metropolitana de Porto Alegre, David, derivado da enchente de 41, 1961, c'est exactement causou uma la même donnée, polêmica, on minha peut gente, parler o de frisson. photos. On voit O que là où Nancy il y a pode, aujourd'hui Nancy des está na habitations hora, du porque bitume, du causou béton. Il y a reboliço. 54 ans, il y avait encore. Tá, eu não entendi o que é que houve, mas deu uma agitação aí. Saiu alguma coisa ali inadequada? Ah, tá, surgiu alguma coisa diferente ali em francês, foi o Patrick. Muito bem, o próximo. Pode apertar o botão aí já. Pode ir. Ah, sou eu. Ah, desculpe. Isso é um improviso decorado, tá, minha gente? É para alegrar vocês. Tem alguma vantagem ser professor há 30 anos, né? Eu acredito tanto em educação que virei professor há 30 anos. A queda aí de ICMS, aqui se a gente olhar 83, aquelas enchentes lá em Joinville e Blumenau, mostrando queda, tem vários estudos, né? Novamente, a incerteza quanto ao risco. Aqui é o seguinte, os Sinos, aqui é uma trajetória de voo, eu vou mostrar algumas fotos nesse sentido. Aqui o Rio dos Sinos, todo meandrado, lá em cima, perto de Santo Antônio da Patrulha, tudo inundado. Lembrando, o rio é essa largura. Então, o rio é aquilo dali, aqui está o rio, aqui, próximo a esse pontinho aqui, ó. O rio é só isso, Aqui está o resultado do só isso, né? Bom, aqui chegando próximo já, aqui Canoas Esteio, Nova Santa Rita, o Rio dos Sinos, Porto Alegre está aqui na linha do horizonte, o Rio dos Sinos, e tem a ponte da 448, né? Virou uma ponte aí. Aqui a Tabaí Canoas, né? Então, e aqui as cidades, né? De Rolante, Taquara, estou descendo o Paranhanha, tudo com seus exemplos. Lembrando, a engenharia está no final. Falta 2 horas, mas eu vou concentrar em 2 minutos. 2 minutos. Tá. Mostrando aí as consequências de tudo isso, né? Então, já passamos. Outra leitura do risco, né? Isso mais companhia de seguro lá na Europa. Até na Inglaterra, né? Risco é a área do triângulo. Novamente a briga por semântica, mas é que a gente foi muito ofendido ou deslegitimado por semântica. Então eu quero deixar muito claro que vamos chamar o nome de Terezinha. Se tiver alguma Terezinha, que me desculpe. Mas, assim, eu não vou discutir por nome, tá? Mas risco, sendo essa área, que é o mesmo conceito, é perigo, vulnerabilidade, exposição. Perigo é a nuvem. Eu controlo a nuvem? Não, não controlo a nuvem. Vulnerabilidade, uma pessoa de idade. Eu controlo a idade das pessoas? Estou olhando ali um grandíssimo de um colega ali no fundo da sala, com bastante experiência. Permita eu que eu chegue da idade dele tão bem quanto ele. Mas eu não controlo isso. Entretanto, a exposição é que se eu colocar ele num dia de chuva, muita chuva, com aquelas correntes ali, então ele está numa situação de exposição. Então, risco, como sendo a área do triângulo, perigo, vulnerabilidade, exposição. Uma das maneiras de diminuir o risco, diminuir a área do triângulo. Se vocês olharem, a margem de manobra que eu tenho é diminuir a exposição. Não deixar ele, no dia de chuva, fique em casa. Não é bom sair numa noite fria. Fique em casa. Então, por quê? Porque aí eu diminuo o risco dele se expor a algum problema. Então, eu diria que entre os fatores controláveis e não controláveis, estamos sim num contexto brasileiro, num contexto gaúcho, num contexto porto-alegrense, que eu defino agora desastre natural como sendo um fenômeno político. Muito bem, cada um de vocês tirem suas conclusões. Essa foi a minha. Cheguem às suas conclusões. Aí tem aqui 2 camaradas falando. Eu não sei o que é que causa o aquecimento global, mas eu notei que quando eu faço xixi na água, ela fica mais quente. Um peixinho está falando para o outro. E o outro, o cientista, né, fala, vocês estão destruindo a Terra. Aí a turma aqui diz, eu não sei o que é que você está falando. Não entendi, sua mensagem não está clara, está equivocada. E a outra, oriunda, isso foi publicado no Rio de Janeiro, né, uma leitura do ciclo hidrológico, o ciclo das águas, em véspera de eleição. Que foi aquela tragédia lá no Rio de Janeiro. Muito bem. Minha gente, a política é uma arte muito séria, é uma técnica muito séria, mas a gente tem que ter atitude política. Eu não tenho nada e eu acho que a única maneira da gente resolver os problemas é através da política, tá? Eu não estou avacalhando nem deslegitimando ninguém, mas a gente tem que partir para isso pensando sempre como único princípio norteador dessas escolhas, a integridade.
que é uma coisa sutil, mas bastante simples, né? Antiga. Muito bem. E aí entra dignidade da pessoa humana, tintas morais expressas no artigo 1º da Constituição do país, vai para a política urbana, artigo 182 e 183, a materialização, Estatuto da Cidade, funções sociais da cidade, e aqui já uma definição minha. O que são funções sociais da cidade? Funções urbanísticas, a coisa física. O primeiro plano diretor de Porto Alegre, João Moreira Maciel, 1914, 102, 103 anos. Palavras-chave em 1914 em Porto Alegre. Higienização, que era saneamento, e embelezamento. Foi as grandes vias com alamedas e tudo. Higienização e embelezamento. Continua sendo um negócio atual. Continua sendo um negócio atual. Higienização e embelezamento. Ora, habitação, regularização fundiária, saneamento ambiental, tão bem colocado pela Nancy, água, esgoto, lixo, drenagem pluvial, mobilidade. Tudo isso junto e misturado. Ora, está chovendo e inundou. Ah, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ônibus parou. O carrinho velho que está vindo de Viamão não passa. Engarrafa e dá 20 quilômetros de engarrafamento de trânsito parado. Ora, eu estou afetando a mobilidade. Quanto custa isso para a cidade de Porto Alegre ou para a região metropolitana, que por dia tem 700 mil pessoas indo e vindo para os vizinhos, para os municípios vizinhos. Funções de cidadania, educação, saúde, segurança, proteção. Eu moro perto do Iguatemi, 3 dias atrás deu uns 15 minutos de tiroteio, 6 horas da manhã, eu me preparando para sair de casa e estavam trocando tiro. Quem mora por ali deve ter escutado. Funções de gestão. De boas intenções, o inferno está cheio. Então, as prefeituras ou os administradores têm que ter, sim, veja, palavras vazias vão ao vento. Eloquência de palavras no momento, né, da eleição ou no momento de uma festa e sem compromisso é muito simples de dizer. Agora, vá fazer. Vá fazer. Fazer é sempre um dilema. A gente tem vários colegas aqui, tem o colega Meirelles que está sofrendo no momento atual também o ato de fazer e nunca é fácil. 5 minutos. Então, população, uso do solo, o Estado, o indutor de coisas, infraestrutura, atração. Aqui eu só destaquei um foco de um projeto importante do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, o projeto Ressanear, que briga muito por essa infraestrutura de saneamento. Eu estou vendo um colega religioso aqui. O tema da campanha da fraternidade das igrejas, inclusive uma campanha ecumênica, é saneamento esse ano, né? A encíclica papal, né? É quase um livro de filosofia ecológica, louvado seja, laudato si, está à disposição em várias línguas no site do Vaticano, leiam. E, por fim, a bacia, né? Lá embaixo. Então, eu estou falando que gerir água e a bacia como indicador é regularização fundiária, licenciamento ambiental, tudo isso junto, cujo efeito é materializado na bacia. Isso também já é preconizado aqui novamente em Lei da Defesa Civil, dizendo que a unidade de análise é a bacia. Vamos para o finalzinho. Aqui, então, chuvas e secas aí nos jornais, ou poluição, temas de gestão de recursos hídricos. Se resumem a 3, uso dos recursos hídricos, proteção contra os recursos hídricos e proteção dos recursos hídricos. Isso é definição já global, internacional, está tudo espalhado por aí. Só que essa palavra uso, contra e dos, tem várias consequências. Várias consequências. Bacia, uma fábrica de água, todo mundo brigando por essa água. Todo mundo brigando, todo mundo demandando. Se tem água para todo mundo, we are the world, we are the people. Todo mundo dá as mãos, reza, todo mundo assina, não tem problema nenhum. O problema é quando não tem. O problema é quando não tem. E aí, todo mundo vai brigar. Eu botei um bonequinho com luva de boxe e aí eu fiquei pensando, o tamanho dele não reflete o tamanho ou a força política. Botei uns tamanhozinhos ali, assim, lembrando, esse daqui é a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Não é à toa, quando dá errado, vem um monte de peixe boiando. Por quê? Porque está faltando água para algum usuário. Ó o que é que vai acontecer. Olha a briga ali, olha a animação super tecnológica. Agora, atentem à sonoplastia, o que guia ali a decisão. Quem vocês acham que será chutado dali? É o grande ou o pequeno? Ó, um monte de peixe boiando.
É isso que está acontecendo. Muito bem. Então, eu estou me aproximando do final, né? Desculpe a minha ênfase, eu não quero ofender a ninguém, né? É apenas ser bastante enfático para ter uma mensagem aí de compromisso com questões até que o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul nos cobra muito. Efetividade, né? Então, fica aí essa mensagem de preocupação, dizendo que isso sim é um problema complexo, cheio de incertezas, existências de conflitos, investimentos de porte elevado. É tão interessante que a imprensa, né, sempre quando o Guaíba está verde, porque o Guaíba está verde, porque choveu, porque isso, porque aquilo outro. Tem a questão técnica da bactéria, da cianobactéria, etc, etc. Por que o Guaíba está verde? Porque tem esgoto. É só isso, né? Tem esgoto, tem esgoto, tem esgoto. E teve uma bacia de 86 mil quilômetros quadrados, a montante, é a Holanda, aí para cima. São 7 rios, né? 5 rios, jogando aqui no delta do Jacuí, e a maioria sem esgoto. Então, o que é que a gente tem, infelizmente, aqui na frente de Porto Alegre? Um liquidificador. Está misturando tudo isso, vindo de cima. Então, não existe um ato divino, resolva, né? Tudo isso é investimento de longuíssimo prazo, requer muito trabalho e muito compromisso. Encerrado. Bom, oferta, demanda, a gestão integrada de recursos hídricos é a arte e a técnica de conciliar oferta d'água com demanda. Isso é do próprio governo do Estado, dizendo que a gestão territorial é a interface entre hídrico, risco e ambiental, o plano dos sinos, zoneamento, comitê, aí uma pauta com a Caixa Econômica Federal, já utilizando como elemento condicionante a concessão de crédito imobiliário. Aqui alguns estudos, está no site do comitê. Aqui eu chamo a atenção, a posição, a gente viu água de cima até embaixo, a posição relativa do município de Canoas na Foz, lamentavelmente está na Foz, no exutório, na saída. Então, qualquer coisa que eu fizer, tanto do lado de Canoas, no município de Canoas, do lado da Bacia dos Sinos ou do Gravataí, porque o município está na Foz, ecoa no resto. Ecoa no resto. Está entendendo? Tem ecos no resto dos municípios. Então, o que acontece? Proposições: município de Canoas, a BR-448, área ou planície de inundação, proposição: aterrar aquilo, esteio, idem. Aqui estão as proposições já de aterro, oriundo dos estudos dele, lembrando que tudo isso aí para cima, cheio d'água. Então, ao invés de falar período de retorno, eu vou introduzir outro conceito: tempo de permanência da água lá para cima. Por quê? Isso daqui se constitui num senhor obstáculo hidráulico, num estreitamento da seção de escoamento, a água não sai. Ora, se tem vários estudos preocupados com o nível ou o vento da Lagoa dos Patos, com o nível do Guaíba, que é impeditivo a saída de água. O que é que eu falo dessa situação aqui? Fica para vocês pensarem. Já plano diretor já alterado, esteio, estudo de impacto ambiental da BR-448, feito por vários outros colegas, alguns eu conheço, outros não participei, mas definindo toda essa área de influência como sendo zona de passagem de cheias, preferencialmente deveria estar desocupada, condicionante da licença ambiental. Ora, como é que eu estou desobedecendo condicionante? Eu acho que é a CONAMA 257 que diz, artigo 19, quando os condicionantes não são obedecidos, eu posso caçar licença. Será que a gente pode caçar licença de volta? Porque não está sendo obedecido. Fica para pensar. Áreas de interesse social, né? E aí, problemas, né? Essa ocupação no exutório, dinheiro para a manutenção ali dos diques de proteção, tem suas razões. Eu não vou falar, mas aí tem a parte do orçamento, né, que é o dia a dia do Meirelles, o fundo da ANEEL, Agência Nacional de Águas. Todas as usinas gaúchas, todas as usinas brasileiras geram 6,75% do valor econômico da energia gerada para um fundo estadual de recursos hídricos. Esse ano, o fundo total deu 60 milhões no Rio Grande do Sul. Tem os valores facilmente acessíveis nessa página, por estado, por usina, por município. 10% governo federal, 45% governo estadual, 45% municípios afetados. Solução: cumprir a lei. São vários. Se cumprir a lei, está ótimo, já está a solução técnica construída. Vou falar, vou acabar, o Graça vai jogar a cadeira e a água. Quem cria o risco tem o dever de evitar que o dano aconteça. Quem escolhe mal arca com as consequências. Qual é a má escolha? Ocupar a planície de inundação
Quando? Numa situação de risco, que é quando chove, né? E isso tem toda uma teoria do risco administrativo, o doutor Eduardo Viegas pode falar mais. Momento atual, eleições municipais, o SENGE já ativamente faz as articulações políticas, fazendo apenas sugestões de uma pauta mínima na área de engenharia para os futuros eventuais candidatos, e a gente entende plano diretor de bacia hidrográfica articulado com os planos diretores municipais. Resumo da ópera. Legalmente habilitado para as funções técnicas, um exemplo, o Meirelles, na função, ele é legalmente habilitado, tem competência, né, tem lá os condicionantes de natureza política, mas é um quadro técnico, qualificado para a função que ele está. Saber o que é certo e errado, o que fazer ou não, ele sabe. Agora, resta saber se ele tem a condição política para fazer isso daí. Dignidade, função expressa ou materializada na função social da cidade, responsabilidade civil da administração, o processo orçamentário e articular os planos de bacia com os planos diretores. Aqui está o exemplo, disponível dentro do SENGE, cheio de detalhamento. Momento atual e final. Uma pintura de 1600 e alguma coisa, cego conduzindo cego. Pintura atual. Pintura atual, mais moderna. Cego conduzindo cego na beirada do precipício. Necessidade nossa, parar com isso. Parar com isso, tá? Com isso, eu vou me despedindo, entendendo que se eu tiver com a unha encravada ou uma dor de cabeça, vou no médico, o sangue, elemento indicador da saúde do corpo. A água é indicador do grau de desenvolvimento de uma sociedade. Pena que ao chegar na Foz do Gravataí ou no Arroio Dilúvio, a gente vê bem o estado da nossa sociedade. Com isso, eu encerro a minha fala. Muito obrigado pela atenção. Desculpe pelas brincadeiras.